Olá, está começando mais um GC Online. Nós já estamos aqui super animados, empolgados com o tema de hoje. Nós vamos falar sobre jejum. Você faz jejum? Quem faz jejum aqui, gente? Amém, né? Tem que fazer, né? Precisamos, mas antes disso vamos orar, vamos falar com o Senhor. Em nome de Jesus, que você pegue aí sua Bíblia, sua agenda. Vamos aí aprender de Jesus, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse dia, Senhor, especial, que nós vamos falar de um assunto tão importante, tão relevante, tão crucial para a vida, para a caminhada cristã. Deus, que o Senhor venha nos conduzir nesse dia e abençoar, Senhor, cada um que nos assiste, que nos acompanha, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor, Ele é o nosso Cordeiro Santo, amém? Gente, nós vamos falar hoje de disciplinas espirituais e uma delas é o jejum. E aí a gente quer começar aqui com o quebra-gelo já de uma vez. Aí você no seu GC vai compartilhar, e eu quero compartilhar aqui com meus amigos. 3 comidas que você gosta e uma que sabe fazer muito bem. Vou falar. Eu gosto de churrasco, de aquela massa carbonara. Fina, é uma pessoa fina, chique. E parmegiana, gente. E eu sei fazer parmegiana, eu amo fazer, eu gosto. Tá faltando só fazer pra gente agora. Bora, vamos marcar. Eu gosto muito dessas 3 também, mas principalmente das 3 do churrasco, né? Mas as minhas 3 são hambúrguer, pizza e estrogonofe. Gente. Eu acho que é a comida do jovem solteiro que mora fora da casa dos pais, né? Mas
Mas aqui, como hambúrguer e pizza, geralmente a gente pede, a gente não faz em casa, né? Eu sei que o esposo da Dani faz um hambúrguer maravilhoso, já comi inclusive. Mas eu não tenho essa habilidade. Mas dos três, o que eu faço é o estrogonofe. Eu desenvolvi, nesses anos de prática fora da casa dos meus pais, a habilidade de fazer estrogonofe. Então, queremos. Então tem já um segredinho ali. Mais uma pro Fica rolê. muito bom. Eu gosto muito de estrogonofe. Aquele estrogonofe fresquinho com batata palha, crocante. Deus abençoe. Amém. É isso aí. Eu gosto de comer, na verdade, de tudo. Doce, salgado, tudo. Mas eu gosto muito de sushi. Não sei fazer, é claro. Gosto de camarão na abóbora. Meu Deus, eu amo, amo, amo. E eu gosto, uma comida assim, do dia a dia, eu gosto de arroz, feijão, purê e bife de frango à milanesa com a salada de alface, tomate, manga. Sei fazer, claro, né? Porque isso é simples. Gente, eu já vou falar que eu não tenho habilidade nenhuma para cozinha, só que eu sou apaixonado por macarrão. Então, uma coisa que eu consegui aprender a fazer foi macarrão, mas assim, bem assim, ao meu gosto. Não é para servir para ninguém, não é para ninguém comer algo Só eu que gosto. Só eu que gosto do meu macarrão. Mas eu também gosto muito daquele arroz, feijão, uma saladinha, um bife, uma batata frita. E churrasco também, né, gente? Churrasco. Gosto de hambúrguer também, mas eu acho que essas três coisas aí é o que domina no meu gosto. Pois é, gente. E quando a gente quer jejuar, nós nos abstemos de todas essas coisinhas aí, né? Claro que existem os jejuns que a gente vai explicar aqui, mas geralmente a gente tira aquilo que a gente gosta muito, né? Para ser realmente um sacrifício, para ser um momento de consagração, de devoção e mortificação da nossa carne. Então, né, para a gente sentir ali na pele o que significa, né, viver, morrer para Cristo, o jejum é algo que remete a isso. Então, para isso a gente abstém daquilo que a gente gosta bastante para poder viver isso, né? Mas vamos lá, abre comigo em Mateus 9,15. Temos um versículo que Jesus fala assim, Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Aqui os religiosos estavam perguntando a Jesus por que eles não estavam jejuando, né? E Jesus está falando, não, mas eu estou aqui, o noivo está aqui, está presente, né? Então, nesse momento não é a hora. Mas Jesus falou que ia chegar o momento que a gente ia jejuar. Quando hoje ele subiu aos céus, nós temos sim a habitação do Espírito Santo. E hoje precisamos ter essa devoção na consagração e santificação. E uma forma disso acontecer, né? Não é fórmula, é disciplina, é diferente, né? De vivermos uma vida que agrada ao Senhor, é orar, ler a Bíblia e jejuar. E eu acrescento comunhão. Sempre eu falo isso, olha, disciplina espiritual também é comunhão com o corpo de Cristo. Mas hoje a gente vai falar do jejum. Então vamos lá. Do que a gente deve abrir mão no jejum? Começamos falando de comida e já volta pra comida. Já vamos tirar a comida do jogo aqui. Vamos tirar a comida da falando do que você gosta, agora do que você tem que tirar? Corta a comida. Tudo que você gosta. Tudo que você gosta, corta a comida. Então a Bíblia fala, né, sobre o jejum total e esse jejum parcial. O jejum total de se abster, né, de comer e beber. Existe também, né, o jejum que a pessoa ela fica um tempo sem comer, mas bebendo uma água. E existe, né, aquele jejum que você tira algo, né? As pessoas às vezes tiram a carne, eu não vou comer carne, ama carne demais, fala, vou passar tanto tempo sem comer carne, né? Isso, por exemplo, nós vemos aqui em Daniel 10:2, diz assim, naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso. Então, né, se é saboroso para você, se é algo que é fundamental para você, tem gente que o fundamental não é a carne, é o arroz. Fala, não consigo comer sem arroz, e aí jejua, tira. Café. Tem gente que faz do café doces, né? Então, a gente também tem um jejum aqui das delícias, né? A Lagoinha pratica esse jejum como igreja. Então, se abster de comer, né, parcial ou totalmente. Isso é o que nós devemos tirar. Começamos falando da comida e aí jejuar corta a comida. Corta tudo, né? Corta tudo. Então a gente tem esse jejum, né, o de Moisés fez sem beber, sem comer pão, sem beber também, água. né? Jesus fez de 40 dias também, Isso. sem comer nada. E o de Daniel, a gente vê aqui o jejum de delícias,
né? Que é um jejum, uma prática que eu e você podemos fazer, todos eles, na verdade. E né? é muito bom, por exemplo, porque tem gente que toma remédio, né? Tem gente que fala assim, eu não posso jejuar, ficar um tempo sem comer porque eu tomo remédio, porque eu tenho certa condição. Então, você pode tirar algo que não vai atrapalhar, né? Você tomar o remédio, não vai atrapalhar a sua condição aí de saúde. Então, é interessante por isso também, né? Exatamente. Tem gente que fala, não posso jejuar por causa dessa limitação, às vezes nutricional, ou, né? Física, às vezes né? Uma física mesmo, por uma doença. Mas a gente pode fazer esse tipo aqui, Eu acho que é tranquilo. importante a gente frisar, né, que a diferença do jejum para o propósito, né, que o jejum ele fala exatamente uma abstinência De alimentar, comida. comida. O jejum ele é um termo que ele é nutricional, né? Acho que a gente pode falar isso, né? Porque inclusive indicações médicas para o jejum existem. Quando você vai fazer exames específicos, você precisa ficar em jejum. Então, o jejum ele tem a ver diretamente com a abstinência alimentar, né? Enquanto as outras abstinências, elas são um propósito. Não vou ficar sem redes sociais, vou ficar sem televisão. Aí você não Não é tá jejum jejuando. Tô de jejum no Instagram, não, isso não é jejum, não. Pois É um propósito. É um propósito. E é válido, joia demais. A gente precisa também se abster de algumas práticas, né, que às vezes estão levando a gente ao vício, né? Vício de Instagram, vício de televisão. Coisas que às vezes nem é só um vício, mas às vezes está ocupando seu tempo ali, que você pode dedicar para consagração, para oração. Então é isso, jejum é de comida. E é esse jejum, né, que subjuga e impõe ali sobre a carne, né? Porque a nossa carne, ela necessita de comer e beber. Então a gente está ali sacrificando realmente, assim, colocando a carne no lugar. Gente, eu não sei com vocês, mas quando eu faço jejum de doce, os aniversários, tudo é no mesmo mês. Gente, difícil, É aniversário, né? é festa de casamento, Nossa. aí a gente fica lá, oh, aleluia, glória a Deus. Misericórdia. E qual a finalidade do jejum, então? Vamos lá, o jejum em si, né, biblicamente, ele tem uma finalidade dupla. São duas coisas que são muito importantes na nossa caminhada cristã, né, fazem parte do nosso processo de santificação e estão diretamente ligadas à prática do jejum. Por isso que o jejum ele é tratado como uma disciplina, né, é algo necessário, é algo importante e que tem duas finalidades muito importantes. A primeira delas é a mortificação da nossa carne, é o matar a nossa carne, né? Mateus capítulo 4, do 2 ao 4, né, relata ali o início da tentação de Jesus no final do seu jejum ali de 40 dias no deserto, né? E uma das propostas do diabo para ele é, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o jejum ele confronta, né, diretamente uma necessidade vital nossa, né, que é a fome. A gente sente fome aí pelo menos 3 vezes por dia, né, e já é indicado aí a gente comer, né, tem as 3 refeições principais e tem os lanches entre essas refeições, pra gente comer tudo de forma balanceada. Nosso corpo, ele sente a necessidade de comida. E quando nós deixamos de alimentar o nosso corpo, óbvio, né, num tempo exato, né, de forma saudável, o jejum ele não é para nos adoecer, mas ele é para mortificar a nossa carne. A nossa carne, ela recebe essa mensagem de que ela tem uma limitação. Ela precisa do alimento. Eu lembro que na minha adolescência eu tinha um líder que ele dizia que enquanto a nossa carne ela grita por necessidade de comida durante o jejum, o nosso espírito ele é fortalecido, né? Então, o primeiro objetivo do jejum é esse, é matar a nossa carne, é mortificar a nossa carne, né? É mostrar para ela que ela não se domina sozinha, nós temos domínio sobre a nossa carne. Ela não manda. Exatamente. Né? É um grito para a nossa carne que ela não manda e que somos nós que estamos no governo. E é o Espírito de Deus que está no governo e é o segundo, né, objetivo, a segunda finalidade do jejum, que é estarmos sensíveis ao Espírito Santo diante de decisões importantes. E o texto está aqui, é Atos 13, 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem Barnabé e Saulo. Né? Um tempo em que a igreja estava reunida em oração, em jejum, em consagração, e o Espírito Santo deu uma direção muito clara para eles naquele momento. Era um tempo de envio, né? Separaram 2 pessoas, Saulo, que é Paulo, nós conhecemos, e Barnabé, e os enviaram, né, para uma obra ministerial, para uma viagem missionária.
Então, quando nós nos propomos a jejuar, nós estamos também entrando nesse processo de sensibilização, né, de discernimento espiritual. O jejum nos deixa mais sensíveis espiritualmente, né? Você sabe, o jejum ele não é para barganha, não é uma moeda de troca, você não jejua para convencer a Deus de nada, mas você jejua para ser convencido por Deus da vontade e do propósito dele. Então, o jejum ele serve, primeiro, para mortificar a nossa carne, segundo, para nos tornar mais sensíveis à voz do Espírito Santo, e aí, né, cumprindo essa frase que eu falei, no jejum a nossa carne grita, mas enquanto ela é mortificada, o Espírito é fortalecido e é sensibilizado para uma vida de obediência ao Senhor. É interessante que às vezes a gente começa a jejuar e assim, a gente sente que fica mais nervoso, às vezes mais irritado. Por quê? Porque a carne ela está totalmente tomando o controle da nossa vida. E aí você se abstém e você fala, não, eu vou jejuar, eu quero isso. Eu quero ser mais sensível à voz do Espírito, eu quero matar a minha carne. E aí você começa a ficar, parece que assim, eu falo assim, que parece que as coisas cabeludas vai saindo para fora, né? É como se a carne estivesse agonizando, né? Nossa, a coisa vai ficando estranha. E aí, às vezes, tem gente que até desiste no meio tempo. Não desiste, tem que perseverar, porque aí a carne ela vai ter que ser subjugada para que o Espírito possa falar mais alto. Quando nós começamos o jejum e isso começa a saltar para fora, essa falta de paciência, isso vai ficando mais claro quem a gente é, na verdade, vai ficando mais claro. E isso tudo é para mostrar que a carne ali, ela está no controle, e aí a gente subjuga a carne, e aí o Espírito Santo, a gente vai ficando mais sensível, mas no comecinho ali, não é fácil não. Eu sempre falo, né, o cristão é a guerra civil ambulante, é o corpo, É verdade. é a carne Exatamente. e o Espírito, né? E nesse momento que você está ali esmagando a sua carne, ela vai se manifestar, né? A gente, glória a Deus, né? Temos habitação do Espírito Santo, mas a carne às vezes dá seus gritos, né? E tá ali, quero comer um doce, que tem gente que fala que sente muita irritação quando tira algum tipo de alimento, né? Então, isso é o quê? Você está ensinando a sua carne no lugar dela, né? Tem gente que fala, nossa, quando eu vi, eu já estourei e já fui reativo com aquela pessoa, com aquela situação. Isso significa o quê? Que a nossa carne está dominando demais. Então, uma forma de você disciplinar a sua carne a viver o domínio próprio, né, é o jejum. Você está ensinando a ela que ela não tem tudo na hora que ela quer, que ela não precisa fazer as coisas do jeito dela, né? E a gente vai disciplinando aí a nossa carne para viver a vontade de Deus, como o pastor Mateus falou. Mas aqui tem uma outra coisa, né, que é como que eu me porto diante do jejum. Beleza, já sei o que significa o jejum, o que é jejum, mas beleza, eu estou jejuando, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou me comportar em relação a ele, né? É verdade, vamos lá, gente. Olha, se por um lado os fariseus, eles desfiguravam os seus rostos nas portas das sinagogas para eles parecerem superiores aos outros e para mostrar um nível de religiosidade por causa daquilo que eles praticavam, a Bíblia nos adverte, através da pessoa de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 17 e 18, assim: ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vem em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Isso está mostrando para a gente que o princípio do jejum é algo pessoal entre nós e Deus. Como já foi falado, ele nada mais serve para edificação do nosso espírito e para nivelar o nosso coração ao coração de Deus, o nosso caráter ao caráter de Deus, nos tornar mais sensíveis à voz de Deus, nos tornar mais sensíveis à obra do Espírito Santo. Então, quando nós estamos jejuando, ninguém precisa saber. Eu costumo, inclusive, nos meus dias de jejum, nem comentar com ninguém que eu estou fazendo aquele tipo de jejum. Nós temos jejuns coletivos com a igreja, onde todo mundo sabe que você está jejuando, mas aí é diferente. Existe um propósito específico, claro, para a edificação do corpo de Cristo, mas é um coletivo. Mas o jejum pessoal é aquele jejum em que você entra para o seu quarto, você fecha a sua porta, você ora, você edifica o seu corpo em jejum para buscar o Senhor, para nivelar o seu coração, para forjar o seu caráter ao caráter de Cristo, de forma pessoal com o Senhor. A palavra do Senhor ela é muito clara nesse sentido quando nos diz para nós não sermos como os fariseus, os religiosos. A religiosidade ela sempre vai trazer para a gente, colocar diante de nós
um espelho para mostrar quem nós somos de verdade. Mas somente no secreto o Senhor nos vê, somente Ele contempla o nosso coração. Então, o conselho do Senhor: vai jejuar? Se porte de maneira discreta, tenha um comportamento onde somente o Senhor vê o seu coração, para que de fato o nosso jejum seja algo efetivo. Esse texto, ele fala, no Carisma eu ouvia uma frase que falava assim, tem gente que tem uma necessidade carnal de se mostrar espiritual. Sim. Né? E quando Jesus fala, vai orar, fecha a porta do seu quarto, vai jejuar, lava o seu rosto, porque o que a gente faz para o Senhor é para o Senhor. Se a motivação for outra, você não está fazendo para Jesus, então você está aí fazendo dieta. As né? pessoas, elas não precisam contemplar a nossa espiritualidade, mas sim os nossos frutos. Exatamente. E não é também só a maneira, assim, de não mostrar para as pessoas. Eu não acho que é só isso, né? A Isaías 58 fala sobre isso, né? O verdadeiro jejum. Até o versículo 4 fala assim, seu jejum termina em discussão, em rixa, em brigas, em socos brutais. Então, não é só você não falar para as pessoas que você não está jejuando. É a maneira, é aquilo que está por dentro, né? Eu não quero transparecer que eu sou espiritual, mostrar que eu estou jejuando ou que eu estou orando. Mas também não adianta eu não contar para ninguém, mas sair dando patada em todo mundo, brigando com as pessoas, cortando as pessoas no trânsito. Estou jejuando e estou lá, assim, louco, né? Totalmente, assim, sanguíneo, naquele... Não adianta. Não Então, adianta assim, perder o domínio próprio no dia do clássico, não do adianta, Cruzeiro. não adianta. Inclusive, oh, meu Deus do céu, Jesus, ajuda. Ah, meu Pai. Então, assim, se você quiser ler, Isaías 58 fala muito bem sobre isso, né? Então, não é só não se contar para as pessoas ou ficar, pentei o cabelo, arruma, não precisa ficar contando que você está jejuando, mas também se porte como alguém que realmente está buscando ser espiritual. E assim, né? Procure realmente se dedicar àquilo, né? Bom, eu estou jejuando, deixa eu prestar atenção nessa palavra, deixa eu fazer meu devocional. Tem que fazer sempre, jejuando ou não, né, gente? Amém, glória a Deus. Mas assim, comece a estar meditando mais naquele momento, né? Mesmo que às vezes você precisa fazer outras coisas da sua rotina, mas esse momento de disciplina espiritual como o jejum é um lugar para você, como a gente falou aqui, um dos motivos, estar sensível, né? Estar atento àquilo que o Senhor quer falar, quer fazer na sua vida e na minha. Então, se livrar mesmo das distrações, ficar atento, porque sim, do mesmo jeito que Jesus foi tentado enquanto ele estava jejuando, gente, o inimigo vai te tentar também. Vai te tentar a desacreditar da palavra, vai te tentar a brigar com alguém, aquilo que a Dani falou, né? A viver uma vida toda errada, a fraquejar. Mas esse momento de jejum é momento para a gente ficar alerta, né? Em oração, em espírito de oração o tempo todo, né? Para que a gente possa ali concluir aquele propósito com êxito, né? Isso é muito importante. Então, gente, para concluir, se nós quisermos vencer o pecado, vencer as tentações, assim como Jesus venceu, se você quer ouvir a voz de Deus, se a gente fala, eu não estou ouvindo a voz de Deus, então comece um período de consagração, né? Também através do jejum, que às vezes você já ora, você já lê a Bíblia, você já tem comunhão com os irmãos, mas comece a jejuar, né? A gente está falando aqui, às vezes tem poucas pessoas que eu conheço, o que eu converso, fala, você já fez um jejum essa semana? Oi? Nossa, eu fiz, tipo assim, ano passado, né? Mas comece a colocar isso como uma prática na sua vida. Não estou falando todos os dias, mas coloque lá, vou fazer uma vez no mês, vou fazer uma semana, vou fazer com uma família, né? Propõe aí, né? Também incluindo essa disciplina espiritual que é tão importante. E aí você, líder de GC, eu quero encorajar também, propõe um jejum aí com a sua célula, né, em prol de novos convertidos, em prol de transformação da família, de cura, de salvação. Deus pode e Deus quer, mas a gente precisa estar sensível, porque às vezes Deus quer usar a gente para evangelizar, Deus quer usar a gente para trazer transformação, né, e quer usar o nosso coração para ser ali avivado, né, cheio do Espírito Santo. E esse momento é muito importante a gente se dedicar à consagração ao Senhor. Amém, gente? Amém. E é isso. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa lição, Pai. É muito bom saber que a sua palavra ela é verdadeira, ela é eficaz, que ela nos ensina, ela nos exorta. E hoje nós somos persuadidos nesse lugar da oração do jejum. Que o Senhor nos ajude a viver esse propósito, que nós venhamos acrescentar mais essas práticas na nossa vida, na nossa rotina.
para que cada dia mais sejamos mais santos, mais abençoados, mais consagrados ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.